Olá, colega, professora Anília aqui. Hoje a gente vai falar sobre tecido conjuntivo. Vamos começar a falar sobre ele, porque eu dividi esse tecido em duas aulas, já que é um tecido extenso, com muitas células, especializações e etc., que a gente já vai ver. Esse tecido tem como principal origem a mesoderme e ele é rico na matriz extracelular, que é aquele conjunto de fibras e substância amorfa, que a gente já vai entender melhor ele agora, tá? Tem como função principal suporte, preenchimento e também proteção e nutrição, tá bom? Vamos à sua classificação, entender um pouquinho mais sobre esse tecido, bora lá? O tecido conjuntivo, como todo tecido, ele é formado por um conjunto de células trabalhando por uma função. O principal componente dele é a matriz extracelular, como eu falei para vocês, e tem como origem principal a mesoderme mesmo, que a gente viu que tem alguns dos tecidos que ele também tem origem embrionária em outro folheto, tá? Vamos ver melhor a classificação deles aqui, deixa eu sair da frente para vocês conseguirem visualizar. Então, ó, o tecido conjuntivo ele pode ser dividido em propriamente dito e o tecido especial e de suporte. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é dividido entre o frouxo e o denso. E a diferença principal deles é que o frouxo ele tem poucas fibras, então ele suporta menos pressão e tal. É um tecido comum da nossa hipoderme, aquela segunda camada da pele. Já o tecido denso ele é mais rico em fibras, tá? E ele pode ser, essas fibras podem ser ordenadas, bem paralelas, que é o caso do tecido denso modelado dos tendões, e não modelado, ele tem muitas fibras e os feixes são desorientados. Dos tecidos especiais e suporte é que a gente tem o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo, e especial a gente tem principalmente o tecido adiposo e o hematopoético, que pode ser subdividido ou estudado separadamente com o tecido sanguíneo. Mas a gente também cita em tecidos um tecido conjuntivo elástico e um tecido conjuntivo mucoso, tá? Sendo que o hematopoético e o sanguíneo, eles também podem ser conhecidos como o tecido reticular. Então é importante a gente entender essas outras terminações aqui, tá bom? Vamos seguindo. Então, aqui é uma visão geral do tecido conjuntivo e de partes onde ele encontra. Então, olha só, no seu joelho, aqui, ó, nessa parte que pega seu joelho, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, ele tem todos os tecidos conjuntivos representados aqui. Então, ó, tecido conjuntivo frouxo, com fibras e colágeno, fibroblasto como célula principal. Tá vendo, tá, gente? Porque esse tecido conjuntivo frouxo tem fibra, mas as fibras são poucas, são espaçadas. A gente tem um tecido adiposo com suas células armazenando os lipídios. Tem o tecido ósseo, que é um tecido conjuntivo especial. Tem o tecido denso ou fibroso, que tem muitas fibras e tem um tipo celular que é chamado de fibrócito. O tecido cartilaginoso, que ele é bem característico, que tem as lacunas com muita matriz extracelular. Tem uma célula específica que é chamada de condrócito. Tem os tecidos sanguíneos, que tem a hemácia, os glóbulos brancos, as plaquetas. Então, olha só que legal, gente. Numa partezinha do nosso corpo a gente consegue verificar tudo. E se a gente fosse lembrar dos outros tecidos que a gente estudou, a gente está vendo nitidamente aqui o tecido muscular. Seguindo. As células do tecido conjuntivo. Então, gente, eu quero muita atenção. Eu quero que você anote no seu caderno o nome da célula, principais diferenças entre ela, e que você olhe bastante para a carinha da célula, para você conseguir identificar, caso uma questão queira colocar o formato da célula ali para você, tá? Então, aqui está uma representação simplificada das linhagens do tecido conjuntivo derivadas de uma célula chamada mesenquimal embrionária multipotente, ou seja, uma célula tronco, que pode se transformar em qualquer outro tipo celular. Então, olha, aqui a gente tem uma célula tronco hematopoética que ela pode se tornar esses outros tipos celulares todos aqui, ó. Algumas células de defesa, algumas células nervosas que a gente já estudou, como a microglia, outras células de defesa, célula do nosso sangue. E aqui a gente tem, ó, célula mesenquimal indiferenciada, que vai virar fibroblastos, que é a principal célula do nosso tecido conjuntivo, células adiposas, células da cartilagem, como o condroblasto, condrócito, célula óssea, como o osteoclasto. Então é muito interessante, tá, gente? Porque a gente vê que do nosso corpo uma coisa gerou outra. Então a gente tem células totipotentes, multipotentes que se transformam em outros tipos celulares. E aí a gente vai falar dos principais tipos celulares e das principais funções dele. Algo interessante também para a gente comentar é que as células do tecido conjuntivo elas podem ser divididas entre células transitórias
e células fixas, tá? Células fixas a gente tem o fibroblasto, o pericito, o adipócito, o macrófago, o mastócito, e nas células transitórias a gente tem o plasmócitos e os linfócitos, ó, e os leucócitos, como representante aqui eu coloquei os linfócitos, tá? Belezinha? O primeiro que você tem que conhecer é o fibroblasto, que ele tem como função principal produzir colágeno, tá? A célula mais comum e tem como outra função sintetizar a matriz extracelular, já que as fibras colágeno fazem parte da matriz extracelular, ele sintetiza a matriz extracelular. Ele tem como organelas destacadas o retículo endoplasmático rugoso e o complexo de Golgi, tá bom? E ele tem alguns prolongamentos assim do citoplasma que a gente consegue observar isso no microscópio. Vamos dar uma lidinha aqui? Então, os fibroblastos sintetizam a proteína, o colágeno, e a elastina, além de glicosaminoglicanos, que faz parte da matriz extracelular. E além das glicoproteínas multiadesivas, produzem fatores de crescimento que controlam a proliferação e diferenciação celular. São as células mais comuns do tecido conjuntivo e a principal célula envolvida na cicatrização dos nossos machucados são esses. Olha que interessante. Um fibroblasto, quando ele não tá maduro, ele ainda não tá todo prontinho, ele tá mais devagar, metabolicamente falando, a gente chama ele de fibrócito. Então, o fibrócito nada mais é que um fibroblasto, que a gente conhece ele como quiescente, em repouso, tá bom? Ele vai ser menorzinho e tudo mais. Linfócito. Então, o linfócito B ele é um tipo de célula de defesa derivadas de célula que a gente chama de grupos de célula que a gente chama de leucócitos ou glóbulos brancos. Os leucócitos e os glóbulos brancos, a gente vai encontrar alguns deles aqui. O linfócito B é um dos mais importantes e ele tem como função principal a produção de anticorpos. Então, ele produz anticorpos, aqui ó, a proteína, que vai estar em contato com o antígeno, causando a nossa resposta imunológica, responsável pela nossa memória imune, tá? E o linfócito B, ele dá como derivação uma outra célula, que é o plasmócito. Então, o plasmócito é uma célula que se concentra em locais do tecido conjuntivo que está sujeito à entrada de bactérias e proteínas. Então, ele está em relação com processos de inflamação crônica, principalmente, tá? E eles também ajudam nessa produção de anticorpos e tem um problema com eles, é que se eles amadurecem demais, existem diversos estudos mostrando que eles se tornam células malignas relacionadas com alguns tipos de câncer, tá? Interessante a gente saber isso. O basófilo é um outro tipo de leucócito, de glóbulo branco, que ele trabalha principalmente nos processos de alergia. Então, ele combate uma infecção do nosso corpo e ele libera duas substâncias interessantes. A heparina, que é um anticoagulante, e a histamina, que é uma substância vasodilatadora que aparece em processos de alergia mesmo. Tanto quando a gente está com uma alergia atacada, a gente toma um anti-histamínico, essa substância. Isso aqui é a forma de uma basófilo, ele é meio irregular, o núcleo dele, a gente consegue ver algumas substânciazinhas acumuladas, alguns granulozinhos, tá? O mastócito, ele tem muitos grânulos, é uma célula que funciona como um mediador que é liberado na resposta inflamatória do nosso corpo. Então, assim como o basófilo, ele ajuda nas reações imunes, ele pode liberar heparina, histamina, atua na inflamação, nas reações alérgicas e como o eosinófilo, ele ajuda na expulsão de alguns parasitas, tá? Seguindo, a gente tem o eosinófilo, que é considerado uma célula de defesa fraca, menos contra verminoses, que ele é como se fosse uma célula especialista nesse tipo de vermes. Eles atacam esses vermes com mais eficiência, tá joia? São células do sistema imune também responsáveis por esse tipo de ataque. Ele pode promover um efeito chamado de efeito alergênico. Neutrófilo é a nossa primeira linha de... O neutrófilo é a nossa primeira linha de defesa, é chamado de defesa primária. Então, é a primeira célula a atacar quando a gente está com algum invasor. E eles têm a capacidade de fagocitose, ou seja, de englobar o antígeno, de englobar uma bactéria, de digerir ela. Bem interessante, né? Cerca de 60% a 70% dos nossos glóbulos brancos são neutrófilos. Beleza. Monócito. O monócito nada mais é que macrófago.
O macrófago é uma célula de defesa gigante, ele parece, tipo, quando a gente vê no microscópio, ele parece realmente um ovo estalado, tá? E eles são chamados de grandes comedores, eu acho muito engraçado isso não, porque eles fazem uma fagostose, gente, eficiente demais, tá? Alguns migram pelo corpo, ao passo que outras residem permanentemente em alguns órgãos e tecidos, onde eles encontram alguns patógenos circulantes. Podem ser encontrados nos nossos linfonodos, no baço, que está relacionado com o nosso sistema imune. Inclusive, quando a gente tem infecção, esses linfonodos, eles podem inflamar, eles podem inchar, tá? Dando aquele famoso furúnculo, tá? É uma das coisas, ou nódulos, tá bom? De inflamação, que a gente às vezes até sente na axila assim e depois some, pode ser um nódulo de inflamação. E uma coisa interessante é que o monócito, ele é um derivado do macrófago e ele é um maior glóbulo branco que existe. Ele realiza uma fagocitose também muito eficiente, ele é presente nos nossos os vasos sanguíneos, ele tem um vacúolo, que é uma organela citoplasmática grande de armazenamento, e ele tem outras funções, né, de defesa, mas ele participa muito da tal da imunidade humoral celular, como célula apresentadora de antígenos ao linfócito T, e ele vai formar o macrófago. Olha que interessante, né? Ele que forma um macrófago. E, gente, esse negócio de apresentar um antígeno é literalmente levar o antígeno até uma outra célula ou chamar quimicamente outra célula de defesa para vir para cá. Linfócito. Linfócito é um tipo de leucócito, é a tropa de elite das nossas células de defesa, tem como função principal, né, combater ataque, só que aí a gente tem alguns especializados. O linfócito T, CD4 e o CD, ele tem duas linhas de defesa, que é o CD4 e o CD8. O CD4 é uma célula mais de organizar o comando, de entregar os antígenos para o linfócito B, ou seja, direcionar para o linfócito B produzir os anticorpos. Já o CD8 é uma célula citotóxica, ou seja, de matar, de perfurar. Matar mesmo, aquela célula estranha, ataque direta, tá? E eles sofrem maturação no timo, que é o que a gente chama de escolinha dos linfócitos, que é lá que eles vão maturar. Tem um outro tipo de linfócito, que é a célula exterminadora ou natural killer, que ela é muito interessante, que ela tem como função lisar, romper, quebrar, matar células infectadas. Então, um tumor começou, se a natural killer identificar, ela consegue fazer aquele ataque rápido antes do tumor crescer. E aí tem até linhas de pesquisa contra o câncer relacionados a isso, a talvez multiplicar as natural killer ou entender o mecanismo de funcionamento dela, reconhecer um tumor ou uma célula que está infectada por um vírus e ela ir lá matar antes que essa célula se divida. Muito interessante, né, gente? Então, ela tem como função induzir a apoptose da célula, a morte programada da célula. Muito interessante. E aí, ela tem duas proteínas especiais que ajudam ela, que é a perforina e uma chamada de protease, tá? Célula dendrítica. Essa célula é interessante, principalmente para o que a gente conhece como célula Neve. O que é uma célula Neve? É uma célula virgem, é uma célula que não teve contato ainda com micro-organismo. Então, ela vai ter a função de estimular ou de apresentar o antígeno para essa célula Neve, essa célula virgem, ou até de incentivar a maturação dessa célula para poder estimular ela a atacar. E aí a gente chama isso de imunidade adaptativa, tá bom? Muito interessante essa célula. O osteoclasto. O osteoclasto é uma célula do tecido especial ósseo e tem como função remodelação e absorção. Então, ele vai ser fundamental na estrutura da massa óssea ao longo da vida. Ele está relacionado a processos patológicos, como a doença de osteoporose, que a gente já estudou. Tem uma doença que chama Paget e metástase óssea, geralmente vem de osteoclasto, tá? Então, o fenótipo, ou seja, a aparência de osteoclasto é afetado não só pela idade e tipo de osso, mas também por fatores do ambiente, tá? E dependendo de alguns medicamentos também que a gente vem a tomar. Osteócito é outra célula do tecido ósseo que regula a formação óssea, tem participação na difusão de nutrientes graças à comunicação entre eles, tem papel fundamental na manutenção da integridade dos nossos ossos, de detectar e responder estímulos mecânicos e hormonais para coordenar a reabsorção óssea e a formação óssea. Lembrando, quando a gente for estudar tecido ósseo, a gente vai repetir um pouquinho sobre essas células, tá?
O osteoblasto ele é essencial para o crescimento do esqueleto, ele é responsável pela formação da matriz orgânica do tecido ósseo, ele produz proteínas não colágenas, estão relacionadas à mineralização, ossificação, e ele forma o osteócito, tá? Ele é responsável por formar o osteócito. Condrócito é uma célula que a gente estuda na cartilagem, assim como o condroblasto. O condrócito são células maduras responsáveis pela formação da cartilagem e são fundamentais para a ossificação. O número de condrócitos encontrados na cartilagem determina o quão flexível é a cartilagem e facilita a troca de fluidos através de camadas gelatinosas. Os condroblastos são células jovens com capacidade de sintetizar elementos da matriz e produzir bastante fibras colágeno. Tem uma outra célula que eu quero falar para vocês, que é uma que é chamada de pericito. Vou colocar uma imagem para vocês aí. O pericito é uma célula do tecido conjuntivo que a gente não costuma estudar no ensino médio, mas ela pode aparecer no ensino superior, né? Que é uma célula chamada também de célula mural, que ela vai ajudar ali a revestir, a proteger o vaso sanguíneo. Basicamente, a função dela é regular o fluxo do vaso sanguíneo, ajudar na contração dele e manter a integridade desse vaso. O adipócito é a célula do tecido especial, o adiposo. A grande maioria deles é chamado de unilocular, que ele é assim, né? Ou seja, a célula com uma gota de gordura grande que ocupa todo o seu citoplasma. Já os multiloculares, eles têm várias gotículas e eles se diferenciam entre tecido adiposo marrom ou pardo, tá? Que são menores que o tecido, mas tem muita mitocôndria, o citoplasma é carregado de gotículas de vários tamanhos. Ambos atuam como isolante térmico, proteção dos nossos órgãos contra choques mecânicos e reserva energética, regulador térmico, tá, gente? Lembra que a camada de gordura ajuda a aquecer a gente. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho do tecido conjuntivo propriamente dito, primeiro frouxo, que é esse que tem fibras, mas as fibras são mais espaçadas, suporta pressão e atritos pequenos, vai preencher espaços entre grupos de células musculares e suporta células epiteliais. Ele faz suporte para células epiteliais, ele forma camadas em torno dos vasos sanguíneos, é encontrado nas papilas da derme, na hipoderme, nas membranas serosas que revestem as cavidades peritoneais e pleurais e as glândulas. A gente já comentou sobre isso, é só repassando. Já o tecido conjuntivo denso, ele é adaptado para oferecer resistência e proteção, ele tem mais fibras, fibras, pode ser organizados ou desorientados, mas bastante fibra, menos células, uma clara predominância de fibras colágenas. O tecido conjuntivo denso é menos flexível e mais resistente à tensão do que o tecido frouxo. E aí a gente tem o denso modelado e não modelado. Sobre a matriz extracelular, também quero comentar um pouquinho mais com vocês. É formada por fibras de dois sistemas, o sistema de colágeno e o sistema elástico, que fica basicamente nos nossos ligamentos. O colágeno, ele é uma estrutura conhecida por ter nele um aminoácido que aparece repetidamente, que é a glicina, tá? E ele também, o sistema colágeno, ele pode ter o que a gente chama de fibras reticulares, que estão nos músculos, no tecido hematopoético e no tecido linfático. Já a substância amorfa, ela é formada por um gel, e esse gel é o que tem os glicosaminoglicanos e os proteoglicanos. Esse gel oferece mais resistência para a célula, menor fluxo do líquido e, consequentemente, mais troca de nutrientes. Também é formado a substância amorfa pelas glicoproteínas, que tem como função adesão e migração celular. E pelo líquido tissular, que é um plasma que permite difusão, troca de metabólicos. E sobre o colágeno, é interessante a gente comentar que tem 4 tipos de fibra principal, mesmo, gente, existindo mais de 25 tipos até então descobertos. O tipo 1 é o que faz parte da nossa pele, ossos e ligamento. O tipo 2 é o que faz parte da nossa cartilagem. O tipo 3 é o que faz as fibras reticulares. E o tipo 4 é o que a gente encontra na lâmina basal. O colágeno ele é produzido nos fibroblastos através do processo conhecido de síntese de proteína, que tem a transcrição e a tradução. E depois daqui, gente, a gente vai seguir falando sobre cada um dos tecidos especiais conjuntivos e a gente se vê numa próxima aula quando a gente for comentar sobre eles. Tá joia, pessoal? Um beijo e até mais!